Exatamente. Mais uma perguntinha aqui do público. Nós vemos desde sempre que há uma grande dificuldade em termos de unidade ou coalizão para mexer no que é necessário e na velocidade em que é necessário, devido a vários fatores, alguns nobres e outros nem tanto. Vivemos essa dificuldade na pele no presente. Há alguma coisa acontecendo já para mudar de alguma forma essa questão? O que mais pode ser feito de fato nessa intenção de criar corpo para ter cada vez mais voz e mais voto e mais verba? Legal, gostei. Bem prática a pergunta. Gente, aí a gente volta ao ponto mais importante da política, né? Que desde os gregos eles falavam. Se você não gosta de política, alguém vai gostar por você, né? Então, o mais importante é que comece a existir cada vez mais ações políticas coletivas. E ações políticas coletivas diretas, institucionais. Sejam elas, por exemplo, alguém concorrendo, representando um grupo para um mandato, agora vereador, prefeito, o que quer que seja, e ações jurídicas institucionais. A gente está vendo uma questão muito grave agora, que é a questão da pandemia, e infelizmente gatos pingados bolsonaristas estão indo para a rua com pautas extremistas para justamente provocar lideranças amigas nossas, antifascistas e outras, para a gente estar lá também, e aí causarem algum caos plantado, claro, logicamente, e justificar algum tipo de ação autoritária, né? E só que, ao mesmo tempo, você também não pode ficar em casa e dizer você ir protestar, você ir fazer resistência contra fascista e neonazista é errado. Porque as pessoas não estão vendo outro mecanismo de fazer isso. Então, dizer que o Antifa está errado de ir lá fazer frente a neonazista, não está. Só que, dentro do contexto que a gente está vivendo agora, a melhor coisa a se fazer é a ação institucional. O que pode ser feito? Que coletivos entrem com ações populares contra o Bolsonaro. Que coletivos entrem com ações populares contra ministros do governo. Que entrem com ações populares contra políticos. E, no médio e longo prazo, o mais importante é que cada vez mais gente participe da política. E uma coisa muito importante para quem não entende, não participa de política como a gente, né, Flávio? É que a primeira disputa política que vocês têm que participar é dentro dos partidos, tá? Enquanto o Brasil não tiver a possibilidade de candidatura coletiva independente, como tem a Colômbia, como tem 83% dos países no mundo, a gente tem que fazer política por meio dos partidos. E para fazer política, em termos de disputa, você primeiro tem que disputar internamente. Então, o que eu digo a todos vocês que estão assistindo aí, se organizem, se filiem em algum partido da preferência de vocês, disputem o espaço interno e, se der certo, saiam candidatos e candidatas, porque o que o Brasil precisa é de renovação política verdadeira, não renovação política de marca, que se vende como progressista, chega lá e vota vota a favor da reforma da Previdência, entendeu? A gente conhece uma fulana aí, né? Tem pessoas como esse péssimo, né, que pegam pautas ou marcas progressivas como marketing, mas que na prática funcionam de maneira diferente. Então, mas que na prática respondem ao seu financiador. Exatamente. Então, o surgimento de grupos políticos coletivos realmente independentes e baseados em propostas que sejam tanto embasadas em propostas baseadas em evidências sobre o funcionamento das políticas públicas, como no conhecimento popular dos territórios, é a coisa mais urgente que o Brasil precisa hoje. Bom, mais uma pergunta do público. Hoje saiu a portaria número 544, de 16 de junho de 2020, que coloca as universidades federais em trabalho remoto até o fim de dezembro. Não é uma forma de esvaziar as universidades e desarticular as lideranças estudantis? O que vocês acham? Porque vamos combinar que o ministro não é uma pessoa preocupada com a educação. Qual a possibilidade deste conhecimento demonstrado chegar na grande massa periférica? Existe a possibilidade de sonhar com uma base que domine esse saber político? Legal, então vamos lá. Primeira coisa, o ministro da Educação do Brasil é provavelmente um dos piores ministros da educação do mundo, tá? É um desqualificado, destemperado. E da história, sem precedentes. É uma coisa absurda, assim. É um ministro que coloca um vídeo de estudantes fazendo protesto e apanhando da polícia, devia ter perdido o emprego no mesmo dia, tá? É um absurdo que esse cara continue aí, ele é um incompetente, e um mau caráter. Tirando isso de lado, a gente, infelizmente, até por culpa de pessoas como ele, do governo dele, estamos vivendo o pior cenário mundial na pandemia do coronavírus. Eu estava falando com a Flávia, né, que lá em Medellín, onde eu sou professor na Urban EAFIT, na universidade, a gente participou do desenvolvimento de um plano municipal para a gestão do coronavírus no aspecto físico, e a prefeitura desenvolveu um sistema digital de tratamento médico e também de apoio assistencial, tanto de dinheiro como de comida, para as populações mais carentes.
E o que a gente viu lá é que Medellín só tem 4 mortes confirmadas por Covid até agora. O Brasil fez tudo ao contrário. O Brasil é a pior gestão mundial da crise do coronavírus. É o segundo número de mortes e de casos. Tudo indica que vai se tornar o primeiro, ultrapassando inclusive os Estados Unidos. Então, infelizmente, por não ter sido feito o confinamento social, o distanciamento da maneira de vida, a gente vai ter um estouro muito pior do que já teve até agora dessa crise. Então, de fato, as universidades têm que ficar fechadas. E saiba que essa portaria não saiu por vontade do governo Bolsonaro, e se foi oportunisticamente, claro, não foi pelas razões certas, mas infelizmente agora é necessário. E não deveria ser só as universidades. Medellín, que está com 4 mortes só por coronavírus até agora, e lá chegou na mesma época que no Brasil, vai manter tudo fechado até setembro, né? Na verdade, o que a gente está vivendo no país agora é uma transição de uma tragédia de pandemia para uma tragédia de eugenia, porque quem mais morre são os pobres, e dentre os pobres, os negros, e todos eles vivem em territórios periféricos. Tá? Então, como a gente faz para transformar o conhecimento da universidade em algo acessível para a transformação social, as universidades têm que fazer o que fizeram no final da ditadura, né? A gente tem que ir nas bases, a gente tem que ir nos territórios. Eu me lembro, e aí dá um exemplo pessoal, quando eu voltei de estudar na Inglaterra, na Universidade de Leeds, tive a oportunidade, inclusive, de ter alguns seminários com o Zygmunt Bauman, um cara brilhante, né? Tempos líquidos e tudo mais. A gente criou um movimento na Universidade Federal chamado Civitas, né? Que a gente queria que os projetos de extensão, né, da universidade tivessem vinculação com as favelas que compunham o redor da instituição e as favelas da cidade. Então, a gente tem tanto talento, tanto propósito, tanta força de vontade nas universidades, entre os alunos e os professores, mas realmente o Brasil tem que sair um pouco de ser o país só da pesquisa para ser um país também da extensão, né? E por isso, mais uma vez, que é importante tirar esse ministro, porque ele cortou toda a verba de pesquisa e de extensão da universidade. E sem a verba para fazer a extensão, realmente fica mais difícil. Então, eu acredito sim que o Brasil um dia consiga realizar isso. Só que o mais importante, além da gente transformar a política, é transformar a educação, né? E a de base, inclusive. Porque uma das razões do Brasil estar sofrendo tanto com a crise do coronavírus, estar sofrendo tanto com o retrocesso um absurdo como ter alguém como Bolsonaro no poder, um medíocre, incompetente, mau caráter, fascista, é que a gente não transformou a nossa educação de base. Então, realmente, transformar a educação é algo muito difícil, mas muito mais difícil ainda é você lidar com gente ignorante que não teve acesso à educação. É o que a gente está vivendo agora com os bolsominions, tá? Então, vamos transformar a nossa educação de base, a nossa educação superior. Não tem que fazer uma coisa em detrimento da outra, dá para fazer as duas juntas. E para quem disser que a educação custa caro, a gente está vendo o preço da ignorância sendo cobrado agora em vidas. Né? Exato. E é isso que você falou, né, Pedro? Um dos pilares das universidades é a extensão, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente defende uma ampliação da participação social na política, é fundamental essa articulação entre a comunidade, a sociedade e a universidade, né? Para que não sejam mundos tão distantes e não sejam mundos tão assustadores um para o outro, né? Porque o acadêmico, quando ele se surpreende quando ele vai, né, para a sociedade, estudar efetivamente a prática, o viver, né? E a pessoa da sociedade, quando entra na universidade, se surpreende com as possibilidades todas que existem para o conhecimento, né? Então, precisa aumentar essa troca, né? Expandir essa troca, né? Também. Exatamente. E a extensão é um pilar fundamental desse processo, né? Com certeza. Isso que você falou dos dois grupos, um indo da favela para a universidade para a favela, é muito importante, né? E é mais normal a gente ver gente indo da universidade para a favela fazer pesquisa. Só que é necessário que jovens, lideranças venham das favelas para a universidade. Um grande exemplo que eu posso dar é o curso de desenho urbano lá da EAFIT, em Medellín, onde eu dou aula. Porque o que foi que o Alejandro Echeverri, que foi o cara que criou o urbanismo social, fez quando ele virou diretor do centro e criou o centro? Ele pegou as 3 principais lideranças de movimentos sociais da cidade e das favelas e trouxe para ser professor junto com os doutores lá no centro. E criou uma porcentagem dos alunos que vão assistir às aulas, que vão fazer o mestrado lá, são alunos que vêm desses territórios também, entendeu? Então, isso é fundamental, a gente não só ir lá fazer a extensão, né? Mas a gente também dá a oportunidade das lideranças e das cabeças pensantes dos territórios estarem nas universidades também como professores e ter um espaço para eles participarem desse corpo docente. Porque talento eles têm, o que falta é oportunidade para desenvolver esse talento.
Claro, vivência, experiência, conhecimento, né? Exatamente. É isso também. A gente também não pode dar um certo academicismo para a coisa, né? É muito importante a gente entender que os saberes, eles são muito, a dimensão é muito ampla, né? Você ter uma vivência e não ter uma formação não quer dizer que você é um ignorante. Pelo Exato. contrário, eu conheço pessoas extremamente sábias que não têm formação, né? Exato. Que nos trazem um aprendizado fundamental para viver o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né? Então Exato. precisa ter esse diálogo, essa expansão dessa relação, dessa troca entre universidade e comunidade e sociedade, né? Exatamente. Inclusive, tem gente que tem todos os títulos e não consegue pensar com a própria cabeça, né? Então, Pois a é, gente né? no Brasil, eu acho que uma coisa importante também em relação ao academicismo, que fazer academia de qualidade é essencial, mas a gente tem que valorizar mais o fazer do que o parecer ser, né? Então, qual é a É, função das pessoas mais do que os títulos dela? E aí eu acho que esse casamento dos conhecimentos tem muito a transformar tudo no nosso país e no mundo também, né? sim, já dizia Florestan Fernandes, né? Vamos acabar com a Torre de Marfim. Exatamente. Vamos explodir ela. Vamos explodir a Torre de Marfim. Ele já tentava lá na década de 60, a gente não conseguiu ainda, quem sabe agora. Pedrinho, e aí é o seguinte, a gente também pode falar de inovação na gestão das políticas públicas, porque a gente teve uma experiência importante agora nos governos do PT, por exemplo, de um PPA participativo e de um PPA, que é o plano plurianual, que era uma transversalidade de políticas, ou seja, elas são trabalhadas, elas são feitas de maneira articulada e integrada. Como você enxerga uma inovação nesse sentido, no sentido de aprofundar essa visão de articulação de políticas, de trabalhar a implantação das políticas públicas de maneira integrada? Eu acredito que o problema do Brasil é mais do que de elaboração, é de execução, né, na parte de inovação. Isso é um fato assim, tanto o governo Lula como o governo Dilma fizeram uma organização muito transversal das pautas, fazendo até justiça, apesar de ter milhões de críticas ao Fernando Henrique Cardoso. Isso também existiu no governo dele, e foi o governo Fernando Henrique Cardoso faltou muita coisa importante, claro, são neoliberais, privatistas, sem sensibilidade social, mas em termos de gestão trouxeram algumas coisas boas que o Lula potencializou e avançou, e a Dilma organizou mais. Mas nenhum dos três conseguiu realmente transformar isso num ciclo, né, de organização e execução, que é justamente para quando você executa esses planos transversais, esses PPAs, você vê o que funciona e não funciona, né? E aí você já reorganiza os próximos PPAs e vai fazendo. Então, eu acredito que a grande inovação no Brasil é como a gente transforma os muitos bons planos que a gente tem em todos os níveis em execuções bem-sucedidas, né? Porque esse é o grande problema do país, na gestão municipal, estadual, inclusive na federal. O grande desafio que a gente vai ter agora, depois desse governo, tomara que ele saia o mais rápido possível, é que está havendo uma destruição de uma série de planos, de sistemas de dados e acompanhamento do funcionamento desses planos, e também da tecnocracia nacional, né, que foi desenvolvida desde 88 e que está sendo destroçada em todas as agências, em todos os institutos, em todos os ministérios, né? E uma cultura que foi desenvolvida, que o Lula avançou e a Dilma também manteve, de respeito aos tecnocratas, até de respeito, por exemplo, um caso mais radical, a questão da Polícia Federal. Né? A Polícia Federal trabalhou com certa autonomia, com a Fernanda Henrique comparado agora, com muito mais com o Lula e ainda mais com a Dilma. Né? E agora o que a gente vê é um aparelhamento da máquina pública, Descarado. totalmente descarado e intencionado numa característica de expressão máxima da necropolítica, né? Que é quando um grupo de interesse basicamente sequestra o poder público, os recursos públicos de um país, mesmo que isso custe vidas, né? Infelizmente o Brasil hoje não é só o pior caso no mundo na gestão da coronavírus, como o máximo exemplo da necropolítica, que o camaronês José Joaquim Bebe escreveu também. Então, a gente tem um grande desafio que já havia antes, de como a gente executa melhor, e agora, quando a gente recuperar o governo desse lunático, como a gente reconstrói esses planos, a capacidade técnica, institucional, para a gente poder fazer o que faltou fazer antes também. Exato.
E eu costumo dizer, na verdade, Pedrinho, que o Bolsonaro é um dos principais, inclusive, agentes da necropolítica no mundo hoje, né? Sim, Porque com a única certeza. capacidade que ele tem, além de proteger os filhos dele envolvidos em corrupção, é extermínio, né? Ele só sabe exterminar políticas, exterminar o meio ambiente, exterminar pessoas. É só desmonte, é só desconstrução. Não se constrói nada no lugar, né? É o poder pelo poder. Então, isso só é possível com destruição, né? Ele só destrói, não tem nada de bom. Você não consegue, por mais que você busque, olha que eu trabalho muito com os dados do governo, né? Eu não encontro nada. Você tenta, sabe? Você, mas não é possível que não fez nada que preste. Não, não fez nada que preste. Ele É só muito faz louco, por né? ele, pelos filhos e pelos aliados. Ou seja, é um projeto único e exclusivo de poder e necropolítico, né? Então, não tem Exatamente. nada de bom ali. Não vai sair nada de bom daí. Exatamente. Assim, é tão louco que ele avisou que ia fazer tudo isso, né? E mesmo assim, a oposição Exato. conseguiu se organizar. E o que a gente vê hoje, infelizmente, a oposição, inclusive estava lendo um texto ontem do jornalista Tarek Aib, um jornalista de origem árabe, né, que está lá nos Estados Unidos, ele criticando a oposição americana, né, dizendo que é um grupo que vive em busca de status e viciado em mídias sociais. É isso que a gente tem visto no Brasil, né? Os políticos da selfie não são só os políticos da direita, tem muitos na oposição que vivem mais para selfie do que para uma ação institucional, coletiva, organizada, que traga resultados. Então, está na hora de aparecer menos e fazer mais, né? Uhum. Público querendo saber, Pedrinho, onde encontrar mais informações sobre o Ágora Digital? Ah, legal, gente. Ó, tem na minha página do Instagram, no meu perfil é Pedro HD, só as letras que nem computador, HD, Cristo, tá? Se você der um Google aí também, você botar Ágora Digital ou Digital Ágora e digitar Issuu, que é uma plataforma de publicação digital, é ISSUU. Tem os livros, estão disponíveis, eu misturei inglês com português agora, estão disponíveis gratuitamente, tá? Na internet para quem quiser ler. E quem quiser saber mais também, quiser saber alguma coisa mais a fundo, pode entrar em contato com o Instituto Elabora, entrar em contato comigo, ou então pode entrar direto lá no meu Instagram e mandar mensagem que eu passo materiais para vocês. Tá certo? Bom, e agora só dando um retorno para o público, então, na próxima entrevista eu sorteio um livro meu, já que o Pedro fez a propaganda aí, eu sorteio um livro e também quem quiser adquirir o livro pode me chamar tanto no meu Facebook ou na página do Elabora, que eu retorno, tá? Pedro fez a Legal. propaganda, já deu resultado, Pedro. Vai vender meus livros. Mas vale muito a pena, viu? Vale muito sim. Bom, uma outra forma de inovação que você chegou a mencionar no início, né, e eu acho legal a gente aprofundar aqui, é a renovação da política, né, novos quadros. E outra, é mais representatividade dentro da diversidade da sociedade, né? Mulheres, negros, indígenas, LGBTs. Então, assim, como você vê a inovação nesse sentido? Certo. Então, a primeira coisa que tem que ser dita é que a participação de cada vez mais mulheres, cada vez mais negros, cada vez mais LGBTs, mais indígenas, é essencial para a nossa democracia. Agora, qual é o problema que está acontecendo hoje? É o problema do como isso está sendo feito. A maneira correta disso acontecer é que esses grupos entrem dentro da estrutura partidária e, por meio de um processo que existe interno dos partidos ou dos próprios movimentos antes, as lideranças que mais se destacarem pelos seus resultados de cada grupo emerjam como os representantes desses grupos. Só que o que está acontecendo? A burguesia liberal, muito esperta como sempre, chega e cria uma série de novos espaços de renovação política. A gente vê série de manifestos, série de organizações pela democracia, blá blá, que é sempre uma pessoa branca, ou ex-tucano, ou pseudo-esquerdista, né, que não participou do movimento. E aí o que acontece? Ele sai sempre majoritário, fica de liderança do grupo, e aí pega as caixinhas e faz, vou botar de mulher aqui essa pessoa, preencher, quem vai fechar comigo aqui? Preencheu a caixinha. Do movimento negro, quem é que vai aqui, não vai dar trabalho pra gente e a gente vai promover. Aí fecha um. Do LGBT, a mesma coisa. Então, isso está matando as lideranças legítimas dos movimentos. Porque uma coisa que a gente descobre quando está morando no território de favela
é que as lideranças que a gente pensa que são as lideranças da favela não são as lideranças da favela. Existem dois tipos de liderança. A liderança para a comunidade interna e a liderança que melhor se comunica com os grupos de fora. E dentre essas sempre tem algumas que são cooptadas por grupos burgueses liberais. Então, o que a gente viu, principalmente nos partidos, né, que tanto os burgueses liberais clássicos, como alguns partidos, inclusive da nossa frente progressista, começaram a realizar essa prática burguesa liberal de seleção de pessoas pela caixinha, e não as verdadeiras lideranças mais questionadoras, mais aguerridas desses grupos, né? E aí essa falta de ação e resultados foi substituída, de certa forma, por um histrionismo maior dentro dessas caixinhas selecionadas. Então, assim, a gente precisa urgentemente de mais mulheres, de negros, de indígenas fazendo política, mas o processo de como são selecionadas essas lideranças tem que ser uma coisa democrática de base dentro dos movimentos e dos partidos, e não selecionado por quem controla como a cabeça o partido e sendo feito um novo tipo de coronelismo, porque aí a gente só vai ajudar na sectarização e essa burguesia liberal a se manter no poder. Qual o desespero dessa burguesia liberal? Que eles fizeram isso para eles manterem o poder, só que eles alienaram também outros grupos que não estão contemplados nas caixinhas, e que aí as pessoas se surpreendem. Como é que o Bolsonaro, a extrema-direita, pegou pobre, pegou preto, pegou classe média baixa? Porque justamente esses grupos ignorados pela burguesia liberal, que tomou conta dos progressistas, ficou abandonado, e aí junto com a base foi abandonado que os evangélicos tomaram, chegou o Bolsonaro e levou. Então, ou a gente muda o como a gente faz isso, ou então a gente vai continuar perdendo a eleição. E é importante também, do ponto de vista histórico, dizer que quando a esquerda, ou a centro-esquerda, ou o setor progressista, porque cada um encara o PT de um jeito, né, ascendeu ao poder, ele também, o número de filiações ao partido cresceu absurdamente. E dentro desse aumento, começou a haver uma disputa da burguesia internamente. Ou seja, uma parte dessa burguesia se filiou e passou a disputar o partido, né? E disputar projetos dentro do partido. E isso também tem toda influência nesse modo de fazer como que você está falando, né? De não dar espaço, ou de dar espaço a pessoas que aceitam a tutela, né? Política. Assim, esse fulaninho aqui vai ser candidato, mas quem está apoiando ele é tal liderança, né? E assim se escolhe quem que vai disputar politicamente. E aí que você tem que ter uma organização, um movimento, um trabalho de base por trás, né? Para você ter fôlego para disputar internamente no partido e sair candidato, tentar um mandato sem tutela, né? E que seja realmente representativo do seu segmento social, ou do seu do gênero, no caso da mulher, né? Enfim, é preciso, primeiro, fazer uma disputa dentro do partido, para depois você ter capacidade para representar aquilo que você acredita na política, né? No mandato, efetivamente. Não, você falou de forma precisa aí, até o que faltou eu comentar, né? Que a burguesia, não só no discurso narrativo, mas ela invadiu os partidos de esquerda, né? Inclusive, Marx estaria se revirando no caixão hoje, se ele tivesse vendo o que está acontecendo. Ele fala justamente no Capital, numa das partes do livro, ele fala que uma das estratégias principais da burguesia liberal é justamente sectarizar o movimento esquerdista para poder dominá-lo dividindo. E é isso que está acontecendo, né? E como você bem colocou, esses grupos burgueses entraram, e quando você olha os partidos de esquerda, quem são as verdadeiras lideranças populares desse partido? Tem o Lula, fora o Lula, quem tem mais? Pois é. Isola no PDT tinha o Abdias Nascimento, né? Tinha o Lula no PT, tinha o Miguel Arraes no PSB. Quem são as lideranças populares hoje? Quem é a grande liderança popular do PSOL? Por favor, me diga. Vou ficar aqui o dia inteiro pensando. Não, então, justamente para a gente refletir, claro, eu acho que todas as lideranças desse partido têm seus méritos e são muito melhores do que está aí. Sim, a gente não está dizendo que não há mérito exatamente, nesse tipo de liderança, porque também são pessoas que têm uma outra origem, que vêm de uma situação mais privilegiada, mas ainda assim incorporam pautas
Exato. desses grupos para representar, que Agora, também é legítimo e é exato. importante. Agora Mas fica um recado nada melhor importante, do que né? você dar voz para aquele grupo, para aquele segmento, Agora né? fica um recado importante, justamente isso que a gente está falando aqui, tanto eu quanto você. Essas pessoas têm o direito legítimo de disputar o espaço, de ascender a posições de liderança nos partidos, entretanto, tem que dar recurso de campanha, tempo de TV e também espaço para crescimento interno de lideranças independentes. Que os movimentos sejam independentes dentro do partido, que o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT tenha vida própria, porque hoje o que acontece em quase todos os partidos é que só assente, como você falou, quem é a liderança tutelada. E aí como é que vai ter mudança se o chefe sempre escolhe o sucessor? Pois é. Então o que é que falta? Falta democratizar os próprios partidos, né? Ou revolucionar. No meu caso, eu acho que revolucionar é a palavra. Vamos revolucionar democratizando. Agora, uma outra questão também que carece de inovação na política é o modelo eleitoral. Como você acha que a gente deve mudar, transformar esse modelo eleitoral para inovarmos, né, nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa, assim, não eleitoral, né, mas a própria democracia direta no orçamento das prefeituras, mas eleitoralmente falando, aí é uma disputa muito grande, né, porque tem os defensores do distrital, do voto distrital, né, que tem seus benesses e seus problemas também. O maior problema é o redesenho dos distritos para as classes políticas dominantes, né, que em inglês chama-se gerrymandering, que os republicanos fizeram a farra nos Estados Unidos, quando toda vez que eles têm poder, eles redesenham os distritos para eles ganharem mais distritos. Mas o distrital tem uma coisa boa, que é a cobrança territorial sobre o político, né? Você concentra quem é a liderança do Capão Redondo. Então, esse cara ou essa mulher vai ter uma cobrança do território. No Brasil, a gente tem um problema, né? Que geralmente os políticos e as políticas mais progressistas são eleitos e eleitas com votos ideológicos, né? E na eleição distrital esse voto se perde, porque o voto ideológico ele não é territorial, ele é espaçado pela cidade inteira ou pelo estado inteiro. Então, eu acredito que a gente precisa discutir mais. Entretanto, que o voto distrital misto, de forma mais bem elaborada e mais discutida, que é necessário que a população entenda o que está acontecendo, pode ser uma solução nesse sentido. Até porque a população primeiro precisa entender, é o que eu falei, é o básico, né? Eu acho que assim, o mínimo que a população deveria saber para entender quem a representa e como cobrar é conhecer a Constituição do país. As Com pessoas não certeza. conhecem a Constituição, inclusive quem está no poder não conhece a Será Constituição do será que a Carla país. Zambelli já leu alguma frase da Constituição? Né? A Bia aqui. Não. Nossa. Essa gente, como diz a amiga dela, Joyce Hasselman, é o cão de recado do Bolsonaro só. Não, e você vê assim os absurdos, né, desse pós-modernismo político, tipo, desde figuras como o Holiday lá da MBL, até figuras piores ainda como esse deputado Douglas aí, que são homossexuais contra os direitos dos gays, entendeu? Tipo assim, Negros contra os direitos. Não, o negros presidente contra os da direitos dos Fundação negros. Palmares, o presidente Assim, da Fundação Palmares é uma aberração. Aquele ser é uma aberração. Ele tirou do ar toda a história dos grandes lutadores e guerreiros negros do Brasil, e sabe? aquele selo não racista, né? Agora você fez trabalho escravo, você explorou seus empregados negros, mas você vai ter um selo não racista. Nossa senhora, o que é isso, gente? Não é assim, Mas de certa forma, Flávia, isso é uma replicação do sistema de tutelagem política. é a história se repetindo como tragédia, meu querido. Exatamente, Para exatamente. mim, que estudo a ditadura e vendo processos se repetindo, articulações se repetindo, atores políticos, sociais e econômicos no mesmo movimento, né? Você vai vendo a Exato. coisa acontecendo, você fala assim, meu Deus, que aprendizado histórico a gente teve, né? E aí, mais uma vez, é a deficiência que a gente tem na formação política, de valorizar o conhecimento, né? A informação como primeiro patamar para a sua ação, para qualificar a sua ação, né? Na política.
É muito triste para mim hoje estar assistindo o que eu estou assistindo. Porque, assim, tudo bem que quando foi descoberto o pré-sal, eu já desconfiava que isso podia acontecer. Assim, pelo histórico mesmo, né? De análise histórica mesmo, né? Mas eu não imaginava que seria neste nível de bestialidade, de imbecilidade. Porque é uma reprodução burra do que foram os governos militares da década de 60, 70 e meados de 80, né? É uma réplica emburrecida e mais bestial, porque quando você não tem conhecimento e inteligência, só te sobra violência e autoritarismo, né? E ameaças, É. né? Que é E o que a gente vê assim, todos os dias, né? e eles já não eram muito inteligentes na primeira ditadura que você está falando aí, né? Agora, então, são piores ainda, né? O Exército não tem intelectuais no Brasil, não tem uma postura republicana e democrata. Você vê o próprio Exército americano, caracterizado por ser extremamente agressivo e defender um modelo imperialista pelo mundo inteiro, internamente, eles são os primeiros a reprimir o próprio Trump, né? E no Brasil, Exato. com esses submissos entreguistas que a gente tem no governo hoje, como a gente não teve nem naquela época, a gente vê uma postura ainda muito distante do que isso, e pior, inclusive, em termos de desenvolvimento nacional, do que a sanguinária ditadura que a gente teve, né? Uhum. É que naquela época ainda tinham duas linhas dentro do exército, uma que eles chamavam de Sorbonne, que era uma mais branda, né, que eram os intelectuais da Escola Superior de Guerra, né, do qual o Castelo Branco fazia parte, por exemplo, e tinha a linha dura, que é a turma já do Bolsonaro, assim, digamos que seria o que representa a turma do Bolsonaro hoje, né, que era o Costa e Silva, o Geisel, essa galera que era da repressão, das medidas de exceção, do autoritarismo. Foi aí que foi o Costa e Silva, por exemplo, que decreta o AI-5, no governo do Geisel, que se aprofunda a repressão e os assassinatos, né, a tortura, né, inclusive com o Carlos Brilhante Ustra, que é exaltado pelo Bolsonaro, que é um torturador sanguinário, né, que Absurdo. fazia atrocidades com homens e mulheres, que colocava crianças para assistir sessões de O tortura. Então, psicopata, assim, né? exatamente, um assassino, né? Nós temos um presidente que exalta um assassino, né? Isso quer Então, dizer por o quê, né? aí já deveria bastar. É, Essa característica já devia ser suficiente para as pessoas refletirem profundamente antes de achar que qualquer coisa seria melhor do que o PT. Né? exatamente. Esse Com qualquer certeza. coisa, agora a gente está vivendo a consequência desse qualquer coisa, e qualquer coisa está custando muitas vidas e vai custar muitas outras, né? Com certeza. Infelizmente. Com certeza. Infelizmente. Mas enquanto houver vida, há esperança. Flavinha, pessoal, só estou com um pequeno problema aqui, que hoje teve um reparo eletrônico, eu estou com a bateria sem o plug. Já está nas últimas aqui. Quanto tempo a gente vai ainda? A gente já tá terminando a entrevista, Pedro. Ah, Eu ia legal. perguntar se eu não perguntei para você alguma coisa que você acha que é importante mencionar em termos de inovação na política, e se eu não tiver te perguntado alguma coisa ao público, o que você gostaria de destacar que não foi destacado? Acho que primeiro quero te agradecer aí ao Espaço Elabora por me convidar para essa entrevista, te agradecer pessoalmente pelas perguntas, sempre com profundidade intelectual e com propósito, a todo mundo que está nos assistindo. Queria dizer que a principal coisa de inovação que a gente não conversou aqui, ou que a gente não pôde se aprofundar tanto, é justamente a gente transformar o nosso país, né? O Brasil vinha num processo de ascendência muito grande na década de 50 e 60, né? No pós-varguismo, que é idolatrado, mas também teve Estado Novo, foi um grande problema. E o Brasil era uma grande referência na área cultural, na área intelectual, na área arquitetônica, na área tecnológica e uma série de coisas. E esse desenvolvimento de ascensão como liderança mundial foi interrompido, né, de forma dramática pela ditadura de 64, pelo golpe, que foi sim um golpe aquilo ali. E Sim, exato. com essa promessa eternamente adiada de se transformar numa liderança mundial, né? A gente vê uma aproximação disso com o governo Lula, nosso em termos de PIB, mas foi um crescimento baseado no consumo, não na democratização dos meios de produção e sim a transformação da educação. Então, eu diria que a grande inovação é a gente pegar esse projeto tão lindo que é o do Brasil
que eu acredito é o mais belo de todos, porque nós somos o povo mais misturado do mundo e nenhum povo conseguiu ser geneticamente tão desenvolvido como nós somos, e transformar esse vigor híbrido num futuro melhor, né? Tendo em mente que o futuro começa agora. E se a gente não começar a fazer a gente mesmo, ele não vai acontecer jamais. Então, a principal mensagem que eu queria dizer é essa: não importa quão difícil seja a situação, cabe a todos nós aqui nos juntar e agir de forma coletiva para transformar a nossa realidade. Porque se existe a vontade, sempre há um jeito. Exatamente. Olha, você já está convidado para uma outra entrevista, porque aí tem Aceito. a gente tem muito assunto ainda, né, para aprofundar a respeito da política e do que a gente pensa que é a boa política, efetivamente, né? Então, eu queria agradecer primeiro a sua Obrigado. disponibilidade, a sua participação, o compartilhamento aí de conhecimento com você e com o nosso público, né? E dizer que no dia 22, segunda-feira, já tem um novo Elabora Entrevista com o Flávio Ribeiro, que é psicólogo, ele é mestre em ações humanitárias internacionais e doutor em gestão de desastres. Ele vai falar sobre saúde mental na pandemia, é um tema super importante para esse momento também, e eu convido todos vocês a participarem, e também agradecer a presença e a participação de todo mundo, e boa noite, Pedrinho, muito obrigada mais uma vez, e até Beijo a grande, muito próxima. obrigado. Até a próxima. Foi Até um a prazer. próxima. Beijo. Beijo.